Estamos iniciando a nossa aula número 140 do nosso curso de Filosofia Espírita e de Interpretação dos Evangelhos. O bloco atual se refere aos eventos passados com Estevão nos primórdios do cristianismo primitivo, nos primórdios do cristianismo. Sua relação com Paulo, com Sinédrio, enfim, a formação desse núcleo básico, eu diria, de pensamento cristão, da fé cristã e, mais na frente, da religião cristã. Antes de começar a aula, eu quero dizer que nesse sábado próximo, dia 12, estarei lá no Frei Luiz, virtualmente, dando a minha aula. Aqueles que quiserem entrar na aula, acessem lá o site do Frei Luiz, que estará lá o link oportunamente, talvez até quinta-feira. Bem, a aula terá um título interessante. Será A Política de Jesus, Princípios Básicos à luz da doutrina kardecista. Quer dizer, eu quero falar sobre política e a política de Jesus. Vocês vão ver uma coisa diferente, uma concepção diferente de política. Bem, dando continuidade ao nosso trabalho, hoje vamos ver a chegada de Estevão ao Sinédrio, depois dele ter sido notificado pelas autoridades religiosas para comparecer e expor as suas ideias a respeito da doutrina nascente que ele defende e que teve por origem as falas e os discursos de Jesus. Então vamos ao texto de hoje. Ante o Sinédrio. No dia fixado, o grande recinto do mais alto sodalício israelita enchia-se de verdadeira multidão de crentes e curiosos. A Assembleia com graça o que Jerusalém tinha de mais aristocrático e de mais culto. O que vem, ele falou, encher-se o sodalício? O que é o sodalício? Sodalício é uma sociedade de pessoas que vivem juntas, né? Eu posso pertencer a uma sociedade e cada um tem a sua casa. Os sodalícios, eles viviam juntos. Eram os apóstolos que viviam ali, né? Pedro, Tiago, João, eles viviam juntos. Estevão, na casa do caminho. Era o sodalício. Bem, o Sinédrio exibia seus personagens mais eminentes, de mistura com os sacerdotes e mestres de Israel. Notava-se a presença das personalidades mais salientes do farisianismo. Lá estavam representantes de todas as sinagogas. Bem, então, esse evento foi um evento que trouxe a atenção de todo o clero judaico e se tornou um grande evento. Isto em razão de Estevão defender a doutrina de Jesus que tinha anteriormente sido crucificado. Como foi um movimento de grande turbulência em Jerusalém, a crucificação de Jesus, o reviver desses fatos, agora transformados por um discípulo de Jesus e falando coisas, realmente chamava a atenção de todas essas autoridades clericais. Estevão comparecia como um homem chamado a defender-se das acusações a ele imputada, não como um prisioneiro comum, obrigado a acertar contas à justiça. Ele não devia nada à justiça. Ele foi lá em que sofreu um inquérito, né? Ser indagado, né? Sobre o que ele pensava dessa doutrina. Ele não tinha até então violado nenhuma lei. Não era, portanto, um homem que tinha que acertar contas com a justiça. Pensava assim Estevão. A seu favor, pontificavam apenas aqueles enfermos desventurados. Então ele chega ali e começa a pensar na força dele. Ele olha para aquele Sinédrio, naquele Fausto, naquele luxo,
naquele ritual, naquelas vestes paramentadas, naquela cúpula alta, imensa, ele pensa qual é a força dele. Aí ele se volta mentalmente, às lembranças da Casa do Caminho, onde ele ajudava tantas pessoas pobres, miseráveis, sofridas. Essa era a sua força, ou seja, aqueles enfermos desventurados, as convicções puras dos mais humildes, a gratidão dos infelizes, que era a única força poderosa, pelo seu conteúdo de virtude divina, ali amparar perante aquelas autoridades dominantes do mundo. Então ele tinha que procurar uma âncora, um apoio psicológico. Ele se voltava para as suas boas ações e as suas boas obras na Casa do Caminho. Essa era a sua virtude e, portanto, a sua força. Assim, ponderando, pensando, disputava o júbilo de assumir sozinho a responsabilidade da sua atitude, sem comprometer qualquer companheiro, tal como fizera antes Jesus, um dia no seu apostolado sublime. Então ele, de uma certa forma, isso trazia para ele um certo conforto. Ele defendeu o mestre dele, que já tinha sido crucificado. Isso também era um momento, um privilégio, passar o que o mestre disse para ele, para aquela assembleia. Se necessário, não desdenharia a possibilidade do derradeiro sacrifício, no sagrado testemunho do amor, quer dizer, iria até a morte. O sofrimento por Jesus seria suave e doce, ele estaria disposto a dar a sua vida pela doutrina e defender a palavra do mestre. Mas Estevão se impressionava com a grandeza e suntuosidade do Sinédrio. Habituado aos quadros tristes e pobres da periferia, onde se refugiam os infelizes de toda espécie, deslumbrava-se com a riqueza do templo, com o aspecto soberbo da Torre dos Romanos. Ali tinha uma Torre dos Romanos, com os edifícios residenciais de estilo grego, com a feição exterior das sinagogas, que se espalhavam em grande número por toda a parte. Então ele estava deslumbrado com aquele espetáculo. Compreendendo a importância daquela sessão, a que ocorriam elementos de escola, da elite judaica, o Sinédrio requisitara o concurso de autoridade romana para a manutenção da ordem. Então, como era um momento muito sério entre os judeus, foi requisitado também guardas, soldados romanos, centuriões, para manter a ordem dentro da Assembleia. A corte provincial, portanto, responsável lá pelo poder de Roma, não regateara providências. Os próprios patrícios, residentes em Jerusalém, compareceram numerosos. Bem, aqui Emmanuel fala de patrícios residentes em Jerusalém. O que vem ser patrícios? Patrício é uma classe formada de aristocratas e ricos, proprietários. Esses patrícios monopolizavam os cargos do Senado em Roma, decidiam, e da magistratura. Então, de uma certa forma, mutatis, as coisas mudando o que deve ser mudado, mas não mudou, né? De certa forma, a gente vê hoje a mesma coisa. A força dos patrícios, travestido hoje de senadores no Brasil, e a força desses aristocratas que garroteiam a nossa magistratura. E esses patrícios, de fato, eles representavam o poder de Roma. E também, na época do Império, havia ainda os plebleus, que era um grupo formado por pequenos agricultores, artífices e comerciantes. Então, nós tínhamos os patrícios em Roma, a aristocracia, Senado, magistratura, elementos de poder, e tínhamos os plebleus, que eram os pequenos comerciantes, artesãos, etc. E os patrícios que estavam
lotados em Jerusalém, foram convidados a participar desse evento. Então, um evento de grande magnitude. A abertura da sessão. Estevão sentou-se no lugar previamente designado, conduzido por um ministro do templo, ali permanecendo com a guarda dos soldados, sob a guarda dos soldados. A sessão começou com todas as cerimônias regimentais. Ao iniciar os trabalhos, o sumo sacerdote anunciou a escolha de Saulo para interpelar o denunciado. Estevão, intuído, faz profunda reflexão sobre a ruptura da classe sacerdotal frente ao mosaísmo primitivo. Então ele começa a pensar como essa classe sacerdotal hoje, essa elite clérica, que tem o poder, que garroteia aqui também, que prende esse poder em Jerusalém, está tão distanciada da primitividade e da origem do mosaísmo, daqueles primeiros, eu diria, líderes, né? Os patriarcas judeus, como estão longe de tudo isso. Né? O moço de Corinto fixou o quadro que o rodeava, considerando o contraste de uma e de outra assembleia, e recordando a última reunião da sua pobre igreja. Então ele faz uma comparação da sua assembleia tão pobre, tão humilde, tão sensível ao coração, com essa assembleia tão cheia de fausto, de grandeza, de riqueza e tão fria ao coração. Não seriam aquelas, ele pensa, as ovelhas perdidas da casa de Israel, a quem aludia Jesus? Quer dizer, esses aí? Enfim, aí ele pensa e volta em Mateus 10,56. Não procureis os gentios, que são os pagãos, nem entreis nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus ele manda no início da sua pregação procurar os israelitas, porque eles já tinham uma substância monoteísta e já tinham um amadurecimento espiritual compatível a receber esses esclarecimentos novos da nova doutrina. Mas essas ovelhas perdidas da casa de Israel não seriam aquelas que estavam lá na sua pobre assembleia, na casa do caminho? Ainda que o judaísmo não houvesse aceitado a missão do evangelho, podia não aceitar, como ele conciliava ou podia conciliar as observações sagradas dos profetas e sua elevada exemplificação de virtude com a avareza e os desregramentos? Quer dizer, como é que podia conciliar aquele fausto, aquela riqueza, aquele poder, aquela arrogância, aquele orgulho, com o quê? Com a humildade, com a simplicidade, com a virtude, com a misericórdia, com a atenção, com a solidariedade, com a fraternidade, que eram imposições da própria lei mosaica. Aliás, o que a gente vê hoje no Sinédrio, aqui na nossa aula, ele também está muito atualizado, né? Porque se nós buscarmos os grandes poderes religiosos do mundo, veremos que a riqueza ainda faz parte, né, dessas igrejas e desses centros nervosos religiosos. Sobretudo o Vaticano, que é um fausto imenso, uma riqueza imensa, uma púrpura imensa. Como é que eles podem conciliar toda essa riqueza, toda essa grandeza de poder, toda essa hierarquia, toda essa rigidez em relação à sua dogmática em trabalhar a miséria dos outros, em trabalhar a assistência dos outros, se eles próprios não dão a seu exemplo, se eles não próprios não se iniciam nesse caminho, como aqui os fariseus e as lideranças judaicas do Sinédrio não faziam e que foi questionado então pelo nosso Estevão. E continua Estevão. O próprio Moisés foi escravo e por dedicação do seu povo sofrer inúmeras dificuldades. Ele foi escravo no Egito, né? Jó padecera misérias sem nome e dera testemunho da fé nos momentos maiores, das maiores dores. Nós já vimos que Jó sofreu e deu testemunho da fé. Jeremias chorar incompreendido. Então ele vai evocando os grandes padres, quer dizer, os grandes pais
né, da igreja, do judaísmo. Né? Jeremias chorara incompreendido. Jeremias 1.1,16. Jerusalém destruída. Como jaz solitária a cidade outrora populosa. É a profecia de Jeremias. Né? Que não, ele constata isso. A cidade outrora populosa tornou-se viúva a que foi a grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Se não me engano, ele fala isso, a invasão da Babilônia, que destruiu Jerusalém. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas. Quer dizer, Jerusalém foi destruída. Amós experimentara o fel da ingratidão. Amós é outro profeta. Amós 7.10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, porque Israel tinha reis, tinham dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Esse aqui era o rei de Israel, depois da cisão das 10 tribos. Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Então, Amós foi perseguido pelo Jeroboão, rei de Israel. Como poderiam os israelitas harmonizar o egoísmo, a sabedoria amorosa dos salmos de Davi? Como poderiam conciliar isso? Salmo 23.1. Esse é um salmo que todos nós conhecemos. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em campos relvosos nos fará deitar. E aí nós vamos andando. Né? Estranhável que tão zelosos da lei se entregassem de modo absoluto aos interesses mesquinhos, quando Jerusalém estava cheia de famílias, irmãs pela raça, em completo abandono. Esse quadro que vai pela reflexão do nosso Estevão é muito atual. Esses poderes do governo, poderes do Estado, todos eles se incham. Brasília, o que é Brasília hoje? O que é Brasília hoje? É uma tristeza. Ao lado de Brasília temos as cidades satélites com grandes misérias e mais além, por todo o Brasil, temos milhões e bilhões de brasileiros sofrendo, enquanto eles têm salários sobre salários, benefícios sobre benefícios. É uma coisa que é tão contemporânea quanto isso aqui, porque o poder é sempre assim, ele se corrompe e ao se corromper ele forma uma nova classe própria dele, que é a classe do poder, é a plutocracia, que nós chamamos, e a partir da plutocracia eles se mantêm fixos no domínio desses privilégios. E aí, isso acontecia, e aconteceu no caso com Estevão. Né? Estranhavam que tão zelosos da lei se estabeleceram de modo absoluto dos interesses mesquinhos. Né? Irmãs e as famílias lá sofrendo e na pobreza. Ele está refletindo sobre tudo isso, sobre todas essas dissonâncias, e Estevão está vendo entrar dentro dele essa injustiça de todas as formas, isso da natureza humana, e ele fica refletindo, olhando aquelas fisionomias carrancudas, sérias, se achando que são absolutas nos seus princípios de verdade, meu Deus. Ele está refletindo e comparando isso com aqueles seus pobrezinhos na casa do caminho, e de repente escuta a voz de Saulo. Ainda não voltara a si quando a voz vibrante o chamou à realidade da situação. Saulo inicia o interrogatório. Como vedes, sois acusados de blasfemo, caluniador e feiticeiro. No entanto, antes de qualquer decisão, o tribunal deseja conhecer a vossa origem para determinar os direitos que vos cabem.
Interroga Paulo: sois porventura de família judaica, israelita, etc. Pertenço à tribo dos filhos de Isacar. É o quinto filho de Jacó. Então, da tribo dos filhos de Isacar. Então, Paulo diz: como israelita, tens o direito a replicar livremente as minhas interpelações. Ele tem direito a contestar o que Paulo vai acusá-lo. Tem direito, por ser israelita. Todavia, faz-se mister esclarecer que essa condição não vos eximirá de pesados castigos, caso perseverardes na exposição dos erros crassos, grosseiros, cujo fundador foi condenado à cruz infamante, à cruz de má fama, de indignidade, pelas autoridades desse tribunal, onde pontificam os filhos mais veneráveis desse tribunal. Então, a partir desse momento, continua o nosso Saulo. Como silenciaste as minhas indagações, quando ele foi lá na casa do caminho, vossa inexplicável atitude deu margem ao que o Sinédrio considerasse a presente denúncia. Quer dizer, a presente denúncia, como nós vimos, foi feita por Neemias através de um falso testemunho. Quer dizer, que denúncia é essa? É uma falsa denúncia. Mas é assim, os poderosos sempre fazem isso. Isso aqui, ó, minimamente tem 2000 anos atrás, mas está totalmente atualizado. Os homens estão andando dessa maneira também, muitos deles andam assim. Falsos testemunhos, invectações, calúnias. E o pobre Estevão acusado daquilo que não fez. Estevão tinha por que rejeitaste o meu convite à discussão, quando honrei a pregação ao caminho com a minha presença? Bom, aí nós vamos parar na aula de hoje, 140, né? E aí na próxima nós vamos avançar no questionamento de Paulo relativamente a Estevão. Eu espero que vocês estejam gostando da aula. É aqui, como eu sempre digo, que nós estamos formando a nossa gnose, o nosso conhecimento do verdadeiro cristianismo, porque aqui, de acordo, como eu falo sempre, com a genialidade de Emmanuel como romancista e a genialidade de Chico como médium, mas Emmanuel, como romancista, ele perpassa a própria narrativa da história, né? Quer dizer, ele pegou a história e está dando um contexto efetivamente real, porque ele foi contemporâneo da época de Jesus, numa encarnação que ele chamava Públio Lentulio. Ele era um senador romano e foi designado numa determinada época para ir à Palestina com a sua esposa e a sua filha. Então ele chegou a ver Jesus aqui, Públio Lentulio, Emmanuel. A filha dele tinha lepra, uma menina, e ela foi curada, como consta nos seus livros, porque não sei qual é, há 2000 anos, eu acho, foi curada por uma imposição de mão de Jesus. Então essas narrativas, elas crescem em grandeza, e eu espero que todos vocês estejam caminhando comigo nesses primórdios do nosso cristianismo. Que Deus nos abençoe. Amanhã nos veremos.